Olá, querido telespectador, você assiste agora o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Estamos na rua Ponta Grossa, 1836, sobre a loja do Calçado Santa Rita, bem no centro de Apucarana. Temos atividade aberta à população todas as terças-feiras às 20 horas. Nessas palestras falamos sobre a mente, sobre o mecanismo do inconsciente, sobre a vida e sobre os seus destinos. Nas sextas-feiras e aos sábados, sexta às 19h30, sábado às 14 horas, temos constelações abertas à população e você é o nosso convidado. Tanto na terça quanto na sexta e no sábado, a entrada é 1 quilo de alimento e eu te convido a vir conhecer o IPTH aqui no centro de Apucarana. Está conosco aqui novamente o professor Hermes. Tudo bem, professor? Tudo ótimo. Boa tarde, telespectador. Boa tarde, doutor Celso. E vamos conversar. É sempre um prazer ter alguém tão importante como o professor Hermes. Deixa suas atividades para estar aqui nos estúdios do Conexão Alfa para levarmos informações para a população. Em nome da população que nos assiste, muito obrigado, professor. É um prazer estar aqui, doutor Celso. No programa de ontem, o professor Hermes fez uma pergunta no ar e eu fiquei de responder hoje, não deu tempo hoje. Professor, vamos lá novamente a pergunta, porque talvez o nosso telespectador de hoje não assistiu ontem, né? Então vamos lá então para a pergunta que nós estávamos falando sobre o suicídio. São vários programas que vamos abordar essa temática tão controversa e ao mesmo tempo polêmica, né, professor? Muito polêmica, mexe com todos nós. Todos nós corremos o risco, né, doutor Celso, de ter alguém próximo de nós que aconteceu isso. Nós estamos perguntando no final do nosso programa ontem, doutor Celso, o seguinte: se o ato de tirar a vida, de se suicidar, é um ato isolado, radical, de uma vez só, ou existe um processo para chegar a essa tomada de decisão tão radical? Eu perguntava o seguinte: será que existe um momento em que ele fantasia, né, fica fantasiando que está triste, está aquele sentimento de autodestrutivo, a minha vida não vale mais nada e tal, ou está sofrendo tudo aquilo que o senhor falou no último programa, de influência do seu inconsciente, do seu contexto, e depois ele vai para uma segunda fase que toma tentativas, e uma terceira ele consome esse ato de suicídio. Existe um processo ou é muito radical? E a segunda questão, já para o senhor pensar, se é possível a gente prevenir o suicídio? Sim, então vamos lá para a primeira questão. Se o desejo suicídio ele brota instantaneamente, a pessoa vai e comete, ou ele é construído ao longo do tempo? Isso. Eu já falei nos programas passados que o suicídio tem um embasamento. Este embasamento está no inconsciente das pessoas, professor, como um pano de fundo embasando a problemática. E esse trauma, ou esse complexo de rejeição, é o desamor que ele percebe no inconsciente durante a gestação. E em cima desse núcleo problemático chamado desamor, se acentua outros problemas de ordem psíquica e aí vem construindo dentro da pessoa um sentimento de tristeza. Os pais podem observar nos filhos, sabe aqueles filhos muito quietos, aqueles filhos que se trancam no quarto, que ficam isolados, têm dificuldade de socializar-se. Esses filhos precisam um olhar especial, professor, mesmo quando criança, porque existe dentro do inconsciente deles um mecanismo acionado e que faz com que o comportamento da criança denote uma alteração, uma tristeza, uma apatia, uma dificuldade de socializar-se. Isso já é uma construção dentro da pessoa de algo que pode levar ao suicídio. Então não é assim, a pessoa pensou, vai e comete suicídio. Não, desde o momento da fecundação, aquilo está sendo construído, tendo como pano de fundo, volto a dizer, os complexos de rejeição, o processo da tentativa de aborto e a não aceitação daquele feto pelo pai ou pela mãe. Ou muitas vezes a criança, ela não quer vir, professor. A criança não quer nascer, não quer fecundar.
Porque existe aí um contexto existencial, que nós não entramos muito a fundo aqui na televisão, mas existe sim um contexto de vidas passadas, que a pessoa traz consigo registros, e esses registros abertos novamente na hora da fecundação e na gestação, pode abrir um leque problemático muito grande. E essas pessoas são facilmente notadas pelo silêncio, pela tristeza, pela apatia, a não socialização, a dificuldade na hora de ir para a escola, a dificuldade de soltar-se dos pais, principalmente da mãe. Nestas crianças precisam um olhar diferente, professor. E aí, como o senhor disse, é possível evitar o suicídio, tratando na base do problema, que é o inconsciente. Levar a pessoa a vivenciar o ventre materno, encontrar dentro de si os registros, em alguns casos, professor, levar vidas passadas. Lá onde está o núcleo do problema, quem sabe essa pessoa já cometeu suicídio em vidas passadas. Então ele é um candidato predisposto a repetir o ato do suicídio. Agora, não existe em hipótese alguma o desejo suicídio se não existir dentro da pessoa um complexo traumático desta existência. Entendeu, professor? Entendi. Acho que a questão, a grande contribuição que o senhor está dando para todos nós, doutor Celso, é o seguinte: vamos de vez ter uma visão mais profunda, sair dos sintomas. Eu fico pensando no bate-papo com as pessoas sobre esse assunto. Eles falam assim: ele tomou a decisão de suicidar-se por uma questão financeira, porque teve um rompimento fortíssimo, perdeu o relacionamento, não é isso? Perdeu um ente querido, que mais? Então são questões que o senhor coloca muito bem, elas são apenas a ponta do iceberg, são questões externas que não dizem muito pouco sobre a verdadeira origem e causa. O que o senhor está dizendo é muito importante, que diz assim, não está aí, são sintomas. Sim. Né? Está lá está realmente no subconsciente até em gerações passadas. E outra coisa importante, avançando um pouquinho a sua questão, que é o seguinte: é possível prevenir, né? É possível você antecipar. Eu perguntaria, estendendo essa questão no nosso bate-papo de hoje, quais são, doutor Celso, para todos nós que estão participando aqui, todo mundo gostaria de saber os sinais, aquelas pistas fundamentais que você, assim, vamos dizer o seguinte: a pessoa daqui a pouco em casa começa a arrumar as suas coisas, né? Ou começa a ficar mais irritada. Tem sinais que demonstram pra gente, que as pessoas que convivem dia a dia, que tem que ficar atento, tem que ficar mais ligado. Quais são esses sinais, doutor Celso? Veja, professor, que as pessoas podem perceber já. Antes de eu falar dos sinais, que pode dar sinais que a pessoa está pensando em suicídio, eu queria falar de outros fatores antes dos sinais que os pais podem e devem observar. Como já falei, na criança quieta, a criança que se fecha, o adulto também. Mas tem um outro fator nas crianças, estou falando das crianças que cresceram e são adultos. Então é uma construção que pode levar a pessoa ao desejo de suicídio. Um dos fatores, professor, é a falta de limite para os filhos. Os filhos querem de tudo e os pais dão para essas crianças do bom e do melhor, não exige nada em troca, não coloca limite, não impõe responsabilidade para essas crianças. Aí eles crescem e acham que o mundo tem que endinheirá-los e que o mundo todo tem que se dobrar aos pés deles. E na verdade eles não encontram essa fantasia criada pelos pais e na realidade. E aí eles se perdem. Eles acham melhor fugir da vida do que encarar a vida. Mas volto a dizer, já existia um pano de fundo. E sempre os sinais são perceptíveis. Eles falam que a vida não tem sentido e que é melhor morrer do que viver e que eles vão fazer algo para tirar a própria vida. Professor, quero dizer aqui para os nossos queridos telespectadores, o professor que está aqui, grande número de acidentes são provocados por pessoas que têm a intenção do suicídio. E eles armam em suas mentes o mecanismo do acionamento, provocando os acidentes. Isso a gente sabe, conversa com os familiares e eles encontram posteriormente cartas escritas pelas pessoas que morreram no acidente,
que eles estão tramando, professor, um acidente para tirar a própria vida. Só que a inconsequência é tanto que eles tiram a vida de muitas outras pessoas que, entre aspas, não tinham nada a ver com a dor ou com a frustração que ele tem sobre a vida. Voltando aqui sobre as crianças, os sintomas que pode ser percebido, professor, bem antes da pessoa falar em suicídio. Correto, isso ajudaria muitas pessoas, alguns sinais. Né? Exatamente. Aquelas crianças que gostam, amam assistir filme de terror, filme de guerra, filme de violência, de mortandade e derramamento de sangue. Os pais têm que olhar diferentemente para essas crianças. Elas estão entrando num modismo de suicídio, não dando valor à morte, não dando valor à vida, enfatizando a grandeza que é a morte. Então, muitas pessoas que eu atendo aqui, crianças, jovens, adolescentes, elas tinham uma fissuração por filme de terror, por filme de guerra, por filme de violência. E a minha dica para os pais, primeiro observe seus filhos e, se perceber este comportamento, encaminhe-os para o tratamento. Estes sinais, esses filmes violentos, é uma forma da criança falar que está sentindo dentro dela algo estranho à vida. Porque nós temos crianças, por exemplo, que vê um filme de terror, ela chora, ela não quer ver aquilo. Por outro lado, tem outras que são fissuradas por filme de violência, né, professor? Então aí, antes das pessoas falarem em suicídio, os pais podem observar. E aí, quando eles falam, os pais, os familiares, os amigos têm que dar atenção. Porque se ele fala, ele já tem dentro dele arquitetado um plano e que poderá ser frustrado esse plano se a família olhar com amor, se os amigos olhar com amor, se acreditarem que ele está pedindo ajuda. Na verdade, quando ele fala que vai suicidar-se, ele está pedindo ajuda. E a família muitas vezes se faz de surdo. Isso vale para um adulto também, doutor? Para o adulto também. Quando o adulto fala, ele já está dentro dele decidido. Está exteriorizando aquilo que ele pretende fazer, e muitas vezes os familiares não levam em conta. E elas até dizem, quem promete não faz. Doutor Celso, eu acho que nós temos que voltar a uma questão que o senhor tocou aí, que eu acho essencial. A pessoa suicida, nós como todos podemos, só um exemplo, provocar o suicídio. Eu estou pensando em alguns exemplos aqui. Vamos supor, a pessoa, senhor, nós sabemos, por exemplo, que algumas coisas que eu possa fazer me levam ao risco de ter infarto. Eu sei, se eu tiver alguma direção perigosa, por exemplo, os racha, elevadíssimo risco, posso provocar a morte. Sim. Isso está colocando uma questão assim, ética profunda, por exemplo, as pessoas podem também promover, provocar o suicídio delas. Claro, sempre delas. Mas elas podem criar condições e risco conscientes de provocar o próprio suicídio. Porque quando a pessoa ela não se encontra interiormente, professor, quando ele tem um desamor lá nos registros primordiais da vida, ele cria mecanismo de suicídio, que é fumar demais, beber demais, praticar rachas, ultrapassar em faixa dupla. É um mecanismo de suicídio que está exteriorizando. Isso aí nós temos em grande quantidade. As pessoas não foram amadas no ventre materno, não foram bem recebidas pelos pais, não foram compreendidas pela vida, fracassam no amor aqui na vida adulta, fracassam financeiramente e aí atentam contra a própria vida, mesmo que indiretamente. Professor, chegou o final do nosso horário, né? Chegou. Vamos despedir então dos nossos ouvintes. Boa tarde a todos, né? E tudo de bom, ótima tarde, obrigado, doutor Celso. E amanhã o senhor estará conosco aqui novamente? Estaremos com muito prazer, ampliando mais nosso debate ainda. Então vamos continuar amanhã com o professor Hermes falando sobre esta questão tão polêmica e eu te aguardo amanhã às 12h30. Um grande abraço.